Day Trade. O Greg News de hoje vai começar falando sobre uma obsessão desse programa, a Gabriela Pugliese. Sim, esse ano a gente falou mais da Pugliese do que de cloroquina. Duas coisas que têm muita mídia e nenhum aval dos especialistas. Por que falar da Pugliese? Não faltam motivos. Para começar, sei lá, ela já disse que um bom jeito de fazer dieta é comer nua na frente do espelho para ficar imaginando as calorias afetando a forma física. Ela também sugeriu que a pessoa mandasse nude para as amigas para elas usarem de chantagem caso a pessoa saísse da dieta. E, minha preferida, ela já aconselhou as seguidoras a enganarem a vontade de comer chocolate, mastigando e cuspindo o chocolate para não engordar. Sim, o jovem está inventando a bulimia novamente. Parece que as pessoas dizem assim, eu fumei, mas não traguei. Não, eu comi chocolate, eu só não traguei o chocolate. Eu como, mas eu não trago. Enfim, a Pugliese teve que mudar de ramo, porque fica difícil a pessoa vender vida saudável depois de pegar a Covid, agradecer o Covid e dar uma festa gritando foda-se a vida em plena pandemia de Covid. Agora, em julho, depois de perder alguns milhões de reais e passar 2 meses sumida, ela voltou às redes sociais falando sobre um novo talento que ela descobriu. Algo que eu nunca na minha vida pensei que eu fosse fazer, amar e descobrir um novo talento. Fala, amor, você não tem um novo talento? Estou operando na bolsa. Enfim, lives todos os dias, tem o Morning Call BTG que a gente vê, tem as lives, todo dia a gente tá acompanhando. Então tá me fazendo muito bem ver que eu realmente tenho esse controle emocional para operar na bolsa. Acho que eu nasci para isso, inclusive. Tô me dando muito bem. Minha vida é bolsa e cabala, sério. Eu queria dar um recado aqui também para vocês que meio-dia o Marcelinho vai fazer uma live hoje sobre cabala da empatia. Sim, ela é a cabaleira do apocalipse, no caso. Em 2 meses cancelada, ela já decifrou a bolsa e a cabala, que as pessoas levam a vida inteira para entender. Se cancelá-la de novo, acho que ela descobre a vacina. Quem sabe até ela desvenda a linha do tempo de Dark, vai saber. A cultura do cancelamento pode render nosso prêmio Nobel. Mas o que eu mais gosto nesse vídeo é da reação do marido dela. Você pensou que ele estava só distraído, não viu o que ela falou no celular? Não. Ele realmente parece que não está curtindo muito essa novidade dela, não. E, gente, eu descobri também uma coisa maravilhosa, que eu sou muito mais equilibrada emocionalmente que meu marido, Erasmo. Vocês não são, nunca vi assim, tipo assim. Então tá me fazendo muito bem ver que eu realmente tenho esse controle emocional para operar na bolsa. Acho que eu nasci para isso. Uhum. Eu acho que ele ainda não assistiu a Cabala da Empatia, tá faltando. A Pugliese não está sozinha nesse novo hobby dela. Entre 2016 e 2020, o número de investidores individuais na bolsa cresceu mais de 400%. E agora, na pandemia, eles aumentaram mais 50%, chegando ao recorde de quase 3 milhões de pessoas. Sim, pelo jeito, a bolsa é o novo tie-dye, que é o novo pão de fermentação natural, que é a nova cerveja artesanal, que é o novo temaki. A expectativa é de que a gente chegue em 2022 com mais de 10 milhões de brasileiros investindo sozinhos em ações. Só que isso é um problema. E para entender por quê, a gente precisa saber como é que funciona a Bolsa de Valores. Uma das poucas bolsas que ainda não foram cortadas por esse governo. A Bolsa de Valores, ela é o ponto de encontro entre gente que quer comprar e vender ações. A ação é uma parte do capital de uma empresa que ela coloca para venda, né, para atrair investidores e aumentar seus recursos financeiros. Quem compra uma ação passa a ser uma espécie de sócio dessa empresa, com participação nos lucros e responsabilidade pelos prejuízos. Aqui no Brasil, nossas ações são negociadas num único mercado, em São Paulo. Sim, ação no Brasil é igual cachorro-quente com purê. Você só consegue comprar em São Paulo mesmo. A bolsa já se chamou Bovespa, né, até que ela se uniu a outras bolsas, passou por um rebranding e hoje ela chama B3, que parece nome de banana de pijama. Né? Os 3 Bs significam Brasil, Bolsa e Balcão. E eu acho que eles chamam de B3 e não de BBB, para não confundir com Big Brother Brasil, que é outro lugar que amigos da Pugliese entram na esperança de ganhar 1 milhão. Para o nome ficar ainda mais diferenciado, eles colocaram B3 entre colchetes e o 3 é menorzinho, tipo de elevado ao cubo. Só ficou parecendo o nome de filho do Elon Musk, que batizou o filho de XAEA-12. Sim, esse é o nome que ele deu ao filho dele, que significa, parece, meu pai não me ama e quis me fuder na chamada da escola, uma coisa assim. Aposto que isso tem a ver com o quê? Com a cabala. Embora tenha faltado, o quê? Empatia.
Quando a gente pensa no mercado na Bolsa de Valores, eu acho que quase todo mundo lembra daquelas imagens de um bando de agentes de corretagem aglomerado, grudado, aquele gatilho, né, no meio do corona, a gente vê aquilo ficar empolado, aqueles caras berrando valor, cuspindo perdigoto na cara do outro, observando o número no telão, compra, vende, aquela coisa bem civilizada. Não saiu nunca um quebra-pau aqui, não? Não, é tranquilo aqui dentro. Pode ficar tranquilo que aqui não sai quebra-pau nenhum. Se eu não conseguir comprar, parei no meu limite. Mas tem que saber blefar também. Também, bastante. Só blefe. Só blefe. Um monte de gente se enganando o tempo inteiro, um tentando levar vantagem sobre o outro. Faz parte do negócio. É um teatro criado onde você tira um negócio. Teatro, você monta um teatro e é uma peça. Você monta uma peça e ganha a operação. O intuito todo é fechar o negócio. Vale tudo. O teatro, o blefe, vale tudo. Qualquer bagunça o pessoal chama de teatro, né? Isso tem nada a ver com teatro não, cara. Pelo amor de Deus. Essa gritaria parece mais rodoviária. Assim, táxi, senhor! Táxi aqui, senhor! Táxi, pelo amor de Deus! Táxi aqui! A táxi! A vaga sentada aqui! Oh! Aí tu entra na van do cara e não tem vaga sentado. Por quê? Aí ele fala, não, é que aquela moça vai sentar daqui a pouco. Daqui a pouco vai ter vaga sentado. Ou seja, ele te vendeu uma vaga no mercado de futuros. Sim, rodoviária tem tudo a ver com bolsa de valores. Mas, na verdade, tem várias maneiras de se comprar ações na bolsa. E nem todas envolvem você ficar lá dentro gritando. A primeira é através de um fundo de investimento. Você coloca seu dinheiro, mas quem escolhe as ações são profissionais que se dedicam, no caso, só a isso. Eles investem e distribuem os lucros e as perdas de maneira proporcional ao tanto que cada participante desembolsou. A segunda é através de clubes de investimento, que são grupos menores, geralmente compostos por amigos e familiares. Já a terceira forma de operar na bolsa é individualmente. Dentre esses investidores, tem muita gente que escolhe fazer operações mais seguras, que são os investimentos de longo prazo. Ou seja, você compra as suas ações hoje e deixa elas lá rendendo por anos e anos, subindo e descendo de preço, para vender no momento oportuno lá na frente. E é claro que tem um nome em inglês para isso, buy and hold. E dá para entender porque o nome é em inglês, porque buy and hold parece uma estratégia para investir em ações. Se falasse compra e segura, parece uma dica para quem comprou uma galinha viva. Mas tem também gente como a Gabriela Pugliese. Pugliese, que como ela explicou naquele vídeo, investe diariamente na bolsa. Ou melhor, ela faz o buy e não hold. Compra e vende logo, muitas vezes no mesmo dia. Ou melhor, ela faz o famoso day trade. Porque, falando em inglês, fica parecendo uma estratégia. Enquanto negociação diária parece a realidade de um casal combinando quem vai lavar o que na pandemia. Olha, eu troco 2 banheiros por uma panela de arroz queimado. Arroz queimado é sacanagem. O day trader, ele é um investidor que compra e vende as ações num único dia, tentando aproveitar as oscilações na bolsa para ganhar dinheiro. Essa é a explicação padrão. Mas se perguntar para um deles o que é ser trader, eles vão te responder algo mais ou menos assim. They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Qualquer coisa que fale com essa voz e essa música parece emocionante e épico. Nós passamos o dia sentados, curvados na frente de uma tela. Temos vários monitores simultâneos. Chegamos a abrir centenas de abas. Somos os mestres da tendinite, os samurais da escoliose. Além de suas próprias propagandas, os day traders têm suas próprias bolhas e códigos. O vocabulário trader usa inclusive muito nome de bicho, principalmente em inglês, claro, tipo bear market, bull market, assim, como mercado urso, mercado touro, que são usados para indicar uma tendência de queda, no caso do urso, ou de alta, no caso do touro. Sim, mas urso, né? Adoro. Ativo, eles falam muito em urso, em ativo, passivo, em swing. Ou seja, conversa de trader parece muito conversa de grinder. Que, aliás, parece um termo de trader, né? Pô, bora fazer um grinder ali atrás? No Twitter, os investidores individuais se auto-intitularam FinTwitch, uma junção das palavras financeiro e Twitter.
Seus expoentes incluem pessoas como Rafael Ferri, do Traders Club, que tem mais de 120 mil seguidores só no Twitter, além de outros mais de 200 mil no Instagram, e fica alternando dicas de investimento com piadas sobre o mercado. Tipo essa montagem de um cachorro escrito: "Vem aí, quem? O Bradescão!" Tem uma piada que não rendeu. Essa ação não sei se rendeu, mas a piada, enfim, não rendeu muito não. De vez em quando os gurus da FinTwitch brigam, né? Tipo no dia em que o Rafael Ferri chamou um coleguinha pro pau e pediu pro cara mostrar o próprio DARF, para eles compararem quem tinha a maior prestação de contas na Receita Federal. Uma disputa bastante masculina, né? Põe seu DARF em cima da mesa que eu coloco o meu, pra gente ver qual é o maior. Deixa eu ver esse DARF aí. Não vale, o seu tá duro. Esse tipo de trader macho que põe o DARF na mesa também se tornou muito popular no Instagram. Tipo no caso do Diego Aguiar, que tem mais de 1 milhão de seguidores e se define como um investidor de alto risco. Ele alterna, no feed dele, fotos de mulheres nuas, com ostentação de riqueza e, claro, dicas de investimento no meio. Uma vida que ele diz que conquistou acordando meio-dia. Aí, galera, acabei de receber um sinalzinho aqui. Vou mostrar uma operação pra vocês. Estou acordando agora, são 11h50. Vem comigo. Aí, galera. Acabei de acordar aqui, já ganhando R$960. R$930, desculpa. Uma operaçãozinha que eu fiz apenas recebendo do trader que opera pra mim, estudando gráficos e eu apenas copio e colo. Não sei se dá pra confiar em alguém que não sabe nem fingir que tá dormindo. Eu sempre me pergunto, quem foi que gravou isso? Tinha alguém ali filmando ele dormindo e esperando ele acordar? Ele é uma espécie de Otávio Mesquita de si mesmo. E eu gosto... Só faltou a buzina, ele dormindo. Ai, meu Deus, me acordei. E eu gosto muito que ele não consegue explicar direito o que ele faz. Eu fiz isso daqui vendo... como é que chama? Gráficos. Né? Tipo, se a palavra... Enfim... A explosão de pessoas físicas na bolsa não acontece só por causa de influenciadores como Ferri e Diego, usando gráficos. Para começar, a nossa taxa de juros, a Selic, ela nunca esteve tão baixa em toda a história. O patrão ficou maluco, ou como diriam os paulistas, é a taxa cê louco, meu. Taxa cê louco! Hoje, ela é de 2,25%, mas já foi quase 5 vezes maior há meros 4 anos atrás. Com juros baixos, ficou menos rentável deixar o dinheiro na poupança ou até investir num fundo de renda fixa. Agora, na pandemia, os analistas avaliam ainda que a pausa nos esportes e nos jogos de aposta também influenciaram na migração para compra e venda de ações, especialmente entre homens jovens. Ou seja, o trade virou uma espécie de cartola FC dos millennials. Só que, como a gente mencionou antes, o investimento individual ele é uma operação muito arriscada. Um grupo de pesquisadores da FGV acompanhou todos os investidores que operaram mini-contratos, onde ainda não existe limite para perdas, entre 2012 e 2017, e a grande maioria desistiu em menos de um ano. Dos que insistiram, 97% deles perderam dinheiro na bolsa, e dos 3% que saíram no azul, quase todos ganharam menos de R$300 por dia, ou R$6.000 por mês, o que, vamos combinar, não paga nem de longe a vida de luxo que alguns ostentam no Instagram. A pesquisa ela também mostrou que quanto mais os traders insistiram em fazer as operações, mais vezes eles perderam. Das pessoas que eles acompanharam, a porcentagem de gente que operou no day trade por até 50 dias e ganhou dinheiro foi de 14%. Já entre quem operou por 100 dias, a porcentagem de ganhadores caiu para 10%. E essa porcentagem foi diminuindo até chegar aos 3% de ganhadores entre quem operou por um ano. Resumindo, nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai quase todo mundo perder. O que é péssimo para os traders e ótimo para B3, que recebe uma parte de cada transação, e para os corretores, que muitas vezes recebem taxa fixa de corretagem por cada operação dos day traders. O day trade também pode ser altamente viciante e ferrar a vida da pessoa. As partes do cérebro que são ativadas quando uma pessoa vive a expectativa de ganhar dinheiro são exatamente as mesmas ativadas pelo uso de drogas, como a cocaína. Deve ser por isso, inclusive, que eles falam em ação de primeira linha, de segunda linha. Tem coisa aí. A gente tem evidências que quanto menor o intervalo entre a aposta e o resultado, mais viciante um jogo é. Essa rapidez aumenta a compulsão. E essa doença é tão grave que já contaminou, inclusive, o Paulo Guedes, ministro da Economia, até o momento da gravação desse programa, pelo menos.
Quando ele trabalhava no Pactual e depois na JGP, o Guedes ele tinha verdadeira obsessão por day trade. Ele passava o dia todo pendurado no telefone e, na maior parte das vezes, perdendo muito dinheiro. Tipo, muito. Teve um prejuízo estimado em 20 milhões de reais. Os amigos dele e os sócios insistiram para que ele desse um tempo, mas ele só parou mesmo quando o dinheiro acabou. Se eu fosse amigo do Guedes, eu estaria preocupado agora. Outro dia, o ministro fez uma live em seu escritório e foi possível ver um teclado usado para trade no fundo. Deve ser por isso que não tem quase nenhum livro na estante dele. Acho que o Guedes deve ter vendido tudo porque está tendo uma recaída. É o craque da bolsa, no caso. Vejam só o relato desse trader que largou o emprego na área de marketing para viver de day trade. Ele diz que ele prefere bater papo com seu corretor do que falar com os amigos. Isso é um sintoma bem grave, gente. Nem amigo de corretor prefere falar com ele, em geral. Esposa de corretor não costuma falar muito com ele. Corretor, gente, é uma profissão tão chata que até a gente odeia até o corretor do celular, vamos ser sinceros. Corretor automático, a gente não gosta dele, reclama. Todo respeito aos corretores, mas assim, em geral, a pessoa tem que preferir um amigo, senão tem que ver que tem alguma coisa de errado. Ele também disse que se sente meio perdido quando o mercado fecha. E que a namorada psicóloga diz que ele é viciado em trade, mas ele discorda porque consegue largar quando quiser. Que é a frase que define que você está viciado mesmo. Mas para além de ter muito trader perdendo a saúde financeira e mental, há pouco tempo ocorreu algo ainda mais grave. Foi o caso do estudante americano Alex Kearns, de 20 anos, que resolveu fazer day trade para passar o tempo durante a pandemia. Ele operava na bolsa usando o Robinhood, um aplicativo que tenta simplificar a compra e venda de ações, que convenientemente tem um serviço inicial que não estabelece um valor mínimo para as transações. Algo muito atraente para um jovem sem muita grana e sem nada melhor para fazer. No site oficial, o Robinhood diz que seu lema é investimento para todos, e sua missão é tornar o mercado financeiro mais acessível, mais intuitivo e mais divertido, não importa quanta experiência você tem ou não tem. Ele até usa uma interface que remete a jogos de cassino e as ações são mostradas em cartas de baralho. Toda vez que você ganha dinheiro com uma ação, cai uma chuva de confetes na tela do celular. O Kearns, então, começou a operar lá sem ter nenhuma experiência e em junho desse ano cometeu suicídio, depois de acreditar ter perdido mais de $730 mil em investimentos. Um evento trágico que se tornou mais revoltante ainda depois que perceberam que ele tinha compreendido errado as informações do site, do aplicativo, e a perda real nas ações tinha sido muito menor. Mas você pode pensar, isso é um caso apenas. Acontece que várias pesquisas já estão mostrando que jovens traders sentem medo, ansiedade, arrependimento, frustração e até sintomas de estresse pós-traumático por conta de perda rápida de dinheiro, ao ponto de já se encontrar relação entre as grandes quedas no mercado e picos no aumento de consumo excessivo de álcool e também de acidentes fatais de carro. O Robinhood preocupa bastante porque ele é um aplicativo que está crescendo muito. Agora, na pandemia, eles alcançaram 3 milhões de novos clientes, chegando ao número total de usuários de 13 milhões de pessoas. E também porque o modelo de negócios dele está se espalhando rápido pelo mundo. E já chegou, é claro, aqui no Brasil. O aplicativo Warren, desenvolvido por 2 ex-sócios da corretora XP, o Marcelo Maisonave e o Tito Guzmão, tem uma proposta e uma identidade bem parecidas com as do Robinhood. O plano Pink deles, voltado para gente que investe entre 0 e 100 mil reais, é gratuito para os investidores. E as propagandas na internet são, obviamente, voltadas para o público jovem. O aplicativo é o novo táxi. A casa é o novo hotel. Warren é a nova poupança. O jovem é um novo CEO. Warren, o jeito novo de investir bem. A gente não falou que o day trade é o novo pão de fermentação natural? Então, bolsa é a nova poupança. E o Warren é o novo Collor, pelo jeito. Está de olho na sua poupança. E o jovem, pelo visto, é o novo otário. Porque se tem uma coisa que você não pode confundir, é poupança e day trade. De fato, a poupança não tem rendido muito, mas ela é segura. O dinheiro que está na poupança não desaparece, mesmo se o banco falir. A poupança ela é segura por conta do fundo garantidor de crédito, que assegura a perda de até 250 mil reais. Existem também várias outras opções de investimento que rendem mais que a poupança e não têm os mesmos riscos do day trade. Por conta da entrada massiva de amadores na bolsa, há muitos analistas eles passaram a denunciar a possível formação de uma bolha financeira aqui no Brasil. Preocupa muito o fato da nossa bolsa ter se recuperado tão rapidamente do primeiro tombo da pandemia e ter atingido valores recordes de mercado, mesmo com o Brasil no meio de umas piores recessões econômicas desde a Segunda Guerra Mundial. E preocupa mais ainda o fato de os investidores individuais terem sido um motor importante nessa recuperação recorde.
A pessoa física ela se tornou o maior comprador líquido do mercado de capitais de São Paulo. O volume total de investimentos de pessoas físicas representou agora, em junho, 25% do total do volume total de compras e vendas. Os dados mostram também que os investidores individuais brasileiros eles andam totalmente animados na bolsa, enquanto os investidores estrangeiros seguem saindo daqui. Tem uma história famosa sobre o empresário Joe Kennedy, nos Estados Unidos, que dizem que quando o seu engraxate lhe deu uma dica de investimento, ele tirou todo o dinheiro da bolsa. E assim se safou do crash de 1929. Para ele, aquele era um sinal claro de que era hora de vender tudo. É como diz uma frase clássica do mercado: os patos entram no jogo, as raposas saem fora. Falta dizer que as raposas que ficam comem os patos. Essa parte o mercado não te conta. O problema é que, se houver mesmo uma bolha na bolsa impulsionada pelas pessoas físicas, isso implica basicamente todos nós brasileiros, mesmo aqueles que nunca nem pensaram em investir na bolsa. E até a Gabriela Pugliese já entendeu isso. O mercado financeiro, ele movimenta o mundo, então a gente tem que ficar muito mais ligado nas informações, política, economia. Então, tá me fazendo muito bem. Pugliese, tem algo muito errado se você está acompanhando as notícias e isso está te fazendo muito bem. Tá? Mas a gente concorda com uma coisa: o mercado financeiro realmente movimenta o mundo. Quando a bolsa quebra, por exemplo, quando uma bolha estoura, toda a economia do país se dá mal. Um dos principais impactos é uma sensação de incerteza que gera um efeito cascata. Os bancos limitam o concedimento de crédito, as empresas perdem novos investimentos, limitam os caixas, afetando o emprego e a renda da população. E é por isso que a metáfora do cassino, que muitas vezes é usado para explicar o day trade, na verdade ela não é muito boa, porque quando alguém perde no cassino, ou mesmo se todas as pessoas perderem no cassino, a economia não sofre. Não existe o grande crash de Las Vegas, o bailout do cassino da Urca, mas também porque, ao contrário do jogo de sorte, reparem que eu não falo a palavra contrária à sorte, uma superstição que eu herdei da minha mãe, e é idiota, eu sei, porque a pessoa não acredita em Deus, vai acreditar que a palavra que é o contrário de sorte não traz sorte, enfim. O sucesso de um investimento na bolsa, ele depende de algo bem específico, que faz com que todos os investidores não estejam em pé de igualdade, que é a informação. Vejam só essas manchetes, por exemplo, do InfoMoney. Volatilidade do mercado gera oportunidade para operações de day trade. Ou, investidores iniciantes multiplicam capital em até 8 vezes com opções. Parece normal, não é? Até você descobrir que o InfoMoney tem todo o look de um portal independente de notícias, mas na verdade é um site de propriedade da XP, a própria corretora que opera ações e que, portanto, seria a maior interessada em influenciar os tais investidores iniciantes. Uma pessoa desavisada ela pode não notar as letras mínimas que aparecem no final do site, onde consta que a XP não se responsabiliza por perdas, danos, custos e lucros cessantes. Banker é o novo publisher, jornal é a nova publicidade e por aí vai. Já o antagonista, ele é da Empíricos, assim como a Cruzoé. Sim, a Betina, indiretamente, ela pode dizer que ela paga o salário do Moro. E a revista Exame, ela é do BTG Pactual. E se eu fosse vocês, também não confiarei muito nos influenciadores digitais. O Diego Aguiar, por exemplo, que a gente citou, tem um histórico de divulgação e venda de esquemas que já deram prejuízo a milhares de pessoas. Já o Rafael Ferri foi advertido várias vezes por conta da atuação em mais de uma corretora ao mesmo tempo, o que é proibido, e também sobre manipulação de mercado. Recentemente, a CVM ela recebeu reclamações de investidores que dizem que o Ferri tem praticado front-running, que é quando uma pessoa sabe qual movimentação os outros vão fazer e usa essa informação para ganhar dinheiro com isso. Enquanto isso, tem um bando de gente em casa olhando o movimento da B3 minuto a minuto no home broker e chutando se o preço vai subir ou descer de acordo com notícias ou com influenciadores. Só que o pequeno investidor ele recebe as notícias muito tempo depois das grandes instituições financeiras, né? Além de também não conseguir agir sobre essas notícias tão rápido quanto os profissionais que usam o chamado HFT, o High Frequency Trading, um computador super rápido que compra e vende ações com base em algoritmos e milhares de variáveis, enfim. Os grandes investidores pagam, inclusive, para ter seus computadores lá dentro da B3 e operar de maneira mais rápida. O analista mesmo passa o dia em contato com as empresas e tem acesso a informações que só vão chegar muito depois na manchete do InfoMoney. E mais depois ainda, se bobear, no Twitter do Rafael Ferri. E esses caras, eles não precisam ajudar ninguém a ficar rico, porque no fundo o negócio deles é vender curso, fazer publicidade e ganhar dinheiro assim. Às vezes apostando contra os próprios clientes. E também porque muitas vezes eles dão conselhos bem ruins mesmo. Pouco tempo atrás, a FinTwitch estava apaixonada
pelo ressegurador IRB e tinha escolhido a empresa como um xodó do mercado. Chegou ao ponto do IRB saltar de 27 mil acionistas em 2019 para 200 mil em 2020. Precisou que a esquadra se debruçasse nos relatórios da empresa para revelar que os resultados que o IRB vinha anunciando não estavam fazendo muito sentido. Depois dessa confusão, a empresa trocou toda a sua gestão e refez todos os balanços de 2018 e 2019. E o que é que fez o FinTwitch? Achou outra empresa para amar. A bola da vez agora é a Via Varejo, responsável pelas Casas Bahia, pelo Ponto Frio e pelo site do Extra. Sim, a Via Varejo é a nova IRB. Se for hoje no Twitter do Rafael Ferri, você vai ver centenas de posts dele indicando as ações da empresa. Ele até inventou um meme para essas ações que ele chama de Varonga, assim como ele chama a si mesmo de Ferri Potter. Sim, em alusão ao bruxo. Ele fez até montagem dele como Harry, usando a legenda Ferri Potter e o enigma do short sumido. Uma piada que com certeza não tem graça até para quem entendeu. Agora, ele misturou, por exemplo, recentemente, Harry com Varonga e fez um deepfake fazendo uma paródia do filme. Nunca fiz nada acontecer. Algo que não pudesse explicar. Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Sim, o próximo trailer tem que ser Ferri Potter e o Cálice, por favor. Rafael, apenas isso. Mas por quê? Será que a Via Varejo não é uma puta descoberta do Ferri, que ele generosamente compartilhou com a gente? Então, a Via Varejo tem hoje um preço de mercado de 9 bilhões de reais e um volume de negócios maior do que a Vale ou o Itaú. De 2019 para 2020, os investimentos na Via Varejo aumentaram em mais de 900%, em grande parte por causa de posts no Twitter. Em julho, agora, a empresa postou um tweet divulgando dados impressionantes de crescimento nas vendas desse ano, o que fez as ações dispararem na bolsa. Já que ele gosta de trocadilho, fica esperto ao seguir esse cara, porque talvez você se ferre. Ao mesmo tempo, a empresa atingiu seu maior pico de menções no Twitter. A Comissão de Valores Imobiliários suspeitou e foi atrás da Via Varejo para investigar as postagens. E a empresa então decidiu apagar a publicação, dizendo que o tweet tinha sido um erro. Difícil acreditar nisso, já que a Via Varejo responde por mais 2 processos semelhantes por conta desse mesmíssimo erro nas redes sociais. E a gente não precisa ficar preocupado, certo? Afinal, não deve ter tanta gente assim, seguindo as dicas de investimentos, pessoas como o Rafael Ferri, que usa o Harry Potter para promover uma ação suspeita. Mas deve pensar, ninguém segue as dicas de investimento. Esse cara todo enrolado, que passa o dia todo fazendo gif de si mesmo. Então, ele influencia muita gente, incluindo alguns famosos que a gente até conhece. Eu fico fazendo tudo pelo aplicativo. Queria agradecer o Ferri. A gente começou fazendo vários cursos dele, fazendo parte do Traders Club. Então, me abriu muitas portas. O novo lema agora é ferre-se a vida. A verdade é que para os gurus do day trade, a informação que eles te dão não é valiosa. Se fosse valiosa, eles não te dariam. Quando tem gente demais te dando informação demais sobre investimentos, provavelmente a única informação relevante para eles é você. Os seus movimentos, o que é que você vai comprar, o que é que você vai vender. Porque influenciar o seu comportamento e o comportamento de outras milhares ou milhões de pessoas é uma forma importantíssima de poder. Dá para te convencer a comprar ações que alguém quer vender, dá para te convencer a vender ações que alguém quer comprar, dá até para te convencer a ficar viciado em day trade, pagando taxa de corretagem para as mesmas empresas que são donas do jornal, que te disse que day trade estava deixando todo mundo rico. Cerca de 40% das aplicações novas na Bolsa em março, quando a B3 levou um tombo, foram de até R$1.000, o que revela que o patrimônio das pessoas que estão investindo é provavelmente bem pequeno, na verdade. Gente que tem pouco dinheiro e está sendo influenciado a investir na Bolsa por outros que lucram muito, muito, assistindo a todo mundo brincar de mercado de ações e se fuder. É isso que as propagandas glamourosas não revelam. Elas vendem que o day trader é um gladiador alpinista, quando na verdade ele é muitas vezes um sujeito manipulado, estressado, exausto e quebrado. O pato que entrou no mercado enquanto as raposas saíam. Esse foi o Greg News. Eles nos chamam de jogadores, mas jogador às vezes ganha. Eles dizem que ninguém pode vencer o mercado. Eles têm um ponto. Eles dizem que isso não é um trabalho, mas youtuber também não é e ninguém fala. Dizem, você é um perdedor. Você mesmo, tá olhando o quê? Vivemos na lei da selva, uma selva com cadeira gamer e ar-condicionado. Nós temos o que você sempre imaginou que ia ter. Nome no Serasa. E agora,
Estamos nos escondendo nas sombras, fugindo do agiota. Nós somos day traders.